das oitavas de final terminou ontem. Então, Borussia Dortmund e Monterrey fizeram o último jogo das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, que acontece lá nos Estados Unidos. O Borussia Dortmund venceu por 2-1 o Monterrey, do México, e foi o último time classificado para as quartas de final. Então agora a gente começa uma nova fase. A gente teve a primeira fase de grupos, a gente foi para as oitavas de final, que é o início do mata-mata, e agora a competição afunila ainda mais. Então a gente vai ter as quartas de final que começam a partir da sexta-feira. E na sexta-feira a gente tem 2 times brasileiros em campo. Mas vamos voltar um pouco para entender como isso aconteceu? Nas oitavas de final a gente teve 4 times brasileiros classificados. 4 participando, 4 classificados. Botafogo e Palmeiras fizeram um duelo brasileiro nas oitavas de final, com o Alviverde levando a melhor. Palmeiras venceu por 1-0, eliminou o Botafogo, que já voltou para o Rio de Janeiro, e segue na competição. Agora o Palmeiras vai enfrentar o Chelsea nas quartas de final. Palmeiras e Chelsea se enfrentam exatamente na sexta-feira, quando começam as quartas, às 10 horas da noite aqui de Brasília. O outro jogo das oitavas que envolvia um brasileiro era Flamengo e Bayern de Munique. A gente teve o rubro-negro eliminado num duelo acirrado, mas com muitos erros, que acabou na derrota do Flamengo por 4-2. Então o time alemão foi quem passou de fase e vai enfrentar o Bayern de Munique nas quartas de final. Esse jogo entre PSG e Bayern acontece no sábado. E aí a gente tem o Fluminense, que foi o último time brasileiro a entrar em campo pelas oitavas de final. O Fluminense, que surpreendeu todo mundo, fez um jogo de almanaque diante da Inter de Milão, vice-campeã da Champions League, e conseguiu um resultado, assim, importantíssimo. Então o Fluminense, que venceu a Inter de Milão por 2-0, agora pega o Al Hilal nas quartas de final. E o Fluminense entra em campo no mesmo dia do Palmeiras. Então, tanto Palmeiras quanto o Fluminense jogam nessa sexta-feira agora. O Fluminense enfrenta o Al Hilal às 16 horas, 4 horas da tarde. E o Palmeiras contra o Chelsea, como eu já falei, às 10. Então, sexta-feira é dia de torcer pelo Brasil na Copa do Mundo de Clubes. São os 2 principais jogos para a torcida brasileira, mas é claro, do outro lado da chave a gente também tem jogos importantes. A gente vai ter PSG e Bayern de Munique de um lado e Real Madrid e Borussia Dortmund do outro. Então, se a gente tem Brasil na sexta, no sábado a gente vai ter duelos europeus para definir quem vão ser os semifinalistas da Copa do Mundo de Clubes. Mas não é só futebol que a gente fala não, tá? A gente tá tendo agora o duelo do João Fonseca em Wimbledon. Ele tá disputando o 4º set. João Fonseca já venceu 2 sets e o britânico já venceu 1. Então a gente aguarda agora aí a definição do 3º set para ver se o João Fonseca avança mais uma fase em Wimbledon. A torcida aí pelo brasileiro, mais tarde a Bia Haddad também entra em campo. Então a gente tem Brasil o dia inteiro hoje no tênis também, que é importantíssimo. A Copa do Mundo de Clubes entrou numa fase de pausa, né, com os últimos jogos das oitavas de final ontem, e só volta agora na sexta-feira. Então a gente tem uma pausinha aí no futebol e foca aí em outros esportes. A gente tem notícia no tênis, a gente tem uma notícia importantíssima na Fórmula 1, com o Verstappen, que pode deixar a Red Bull, onde ele fez história e se tornou multicampeão na categoria, e dizem as más línguas que o destino dele é a Mercedes. Ana, vou pedir um pouquinho antes pra gente voltar no futebol, só porque eu quero, na verdade, a sua opinião, porque esse pessoal daqui, ele sabe tudo, né? Te surpreendeu essas quartas de finais, esses times que passaram? Ficou aí alguém pra trás que você imaginava que ia entrar? Ou, de fato, aí os times brasileiros que chegaram, estamos falando aí, né? Agora você trouxe todos esses embates que vão acontecer na sexta-feira. Inclusive, já fui convidado para um esquenta que envolve o jogo do Palmeiras na sexta-feira. Já fui convidado e vou participar. Mas me diz, foi surpreendente essa participação dos times brasileiros? Foi realmente quem deveria ter ido? Como é que essas chaves te surpreenderam? Olha, Rafa, eu diria que, no geral, a participação dos brasileiros foi, e ainda é, porque ainda temos 2 times no torneio, bastante positiva. A fase de grupos
acho que surpreendeu todo mundo, porque a gente viu os brasileiros de fato batendo de frente com a elite do futebol europeu, né? O Fluminense que empatou com o Borussia Dortmund, o Palmeiras que empatou com o Porto, todos esses times que disputam ou já disputaram a Champions League, que é o mais alto escalão do futebol europeu. A gente viu o Flamengo bater o Chelsea por 3-1, atual campeão da Conference League. E a gente viu o Botafogo dar um show e bateu o PSG, que é o atual campeão da Champions League. E o atual campeão da Champions League que meteu a maior goleada da história da Champions em uma final. Então, né, não é pra pouco. A participação dos times brasileiros já era em si positiva, só por essa fase de grupos que surpreendeu a todos e mostrou que o nosso futebol consegue sim bater de frente com a elite europeia. Mas aí a gente chegou nas oitavas de final, viu um Flamengo pegar o Bayern de Munique, que era o time europeu que vinha melhor na competição, o time que teve uma das melhores campanhas na fase de grupos. E apesar de ter sido desclassificado, né, foi eliminado ali em um jogo difícil e que o placar pode enganar, o Flamengo jogou bem contra o Bayern de Munique, bateu de frente em certos momentos, e o que a gente viu foi um Flamengo muito nervoso, que acabou atrapalhando um pouco a atuação do time, gerou alguns erros ali que levaram, de fato, aos gols do Bayern de Munique. Pra gente ter uma noção, o Bayern de Munique teve 4 finalizações e 4 gols. Quando eu digo 4 finalizações na meta, né? Ou seja, aquela finalização que vai em direção ao gol. E essas 4 entraram, viraram gols que deram a vantagem ao Bayern de Munique. Então não é que o Flamengo cedeu muitas chances, mas as que cedeu, os alemães aproveitaram e venceram o rubro-negro. E aí o outro eliminado é o Botafogo, que a gente não pode nem falar muito porque foi eliminado por outro time brasileiro. O Palmeiras, que também fez uma campanha muito correta e muito bem vista nas fases de grupos. Então, assim, Palmeiras chega muito bem pro duelo contra o Chelsea que já foi superado por um brasileiro, e eu acho que chega com toda a capacidade de avançar às semifinais, que pode ser uma semifinal brasileira. Porque aí a gente chega no Fluminense, que fez, como eu falei, uma partida de almanaque contra a Inter de Milão. O Renato Gaúcho apostou na estratégia correta. A gente tem até um vídeo curioso que tem surgido nas redes sociais e impressionado todo mundo, que é um momento ali naquela pausa para os jogadores se hidratarem, porque está muito quente nos Estados Unidos, em que o Thiago Silva sugere uma mudança no esquema tático do Fluminense para conseguir segurar o resultado, porque o Fluminense já vinha com a vantagem, o Cano abriu o placar ali para o Tricolor logo no início do jogo, e o Renato Gaúcho escuta o Thiago Silva muito atento e fala assim, não, eu vou confiar no capitão da equipe, vamos fazer o que o Thiago Silva está sugerindo. Vamos segurar um pouco e mudar o esquema tático. E no que muda o esquema tático, o Renato Gaúcho consegue manter o domínio do jogo contra a Inter de Milão, vice-campeã da Champions League. Uma equipe que encantou na temporada europeia, apesar de ter sido vice. Que chegou também em final da Copa Itália, que disputou o campeonato italiano até o último momento. Então, assim, não é só mérito dos brasileiros e demérito dos europeus. São equipes muito boas, do alto escalão europeu, e que o futebol brasileiro mostrou que não só consegue bater de frente, como consegue vencer. O Fluminense também tem toda a capacidade de superar o Al Hilal, que, lembramos, bateu o Manchester City do Pep Guardiola. E a gente tem uma possibilidade enorme de ver uma semifinal brasileira. E digo mais, se a semifinal for brasileira, a gente já tem a garantia de um finalista brasileiro, né? O que é gigantesco. Ninguém imaginava isso no início da Copa do Mundo de Clubes. Então, é uma participação muito positiva. Os times brasileiros mostraram para que vieram à Copa do Mundo de Clubes e mostraram que, assim, o futuro é melhor ainda. Mas quem você acha que vai ter o maior desafio nessas quartas de finais? Vai ser o Fluminense contra o Al Hilal ou o Palmeiras contra o Chelsea? Quem é que aí vai sofrer mais em campo, mesmo que a gente queira aqui já torcendo para uma semifinal brasileira? Olha, eu vou te dizer que eu acho que é bem parelho, viu? Apesar da gente estar falando de um Chelsea campeão da Conference League, cheio de estrelas, o Chelsea que conta com Cole Palmer, Enzo Fernandes, um elenco recheado de grandes nomes do futebol europeu. Se a gente olhar para o Al Hilal, o elenco do Al Hilal também é muito forte. Também é um dos elencos mais valiosos da Copa do Mundo de Clubes. Então, assim, não é olhando para o Al Hilal como patinho feio só porque é um time da Arábia Saudita. Muito pelo contrário, o Al Hilal é um time de poderio financeiro imenso
E um time que tem um elenco muito forte. Por exemplo, Milinkovic-Savic é um dos astros do Al Hilal e um dos principais meio-campistas do mundo. Até pouco tempo atrás, estava também atuando no futebol europeu, né? A gente tem nomes brasileiros de peso na equipe do Al Hilal também, como é o caso do Malcom. Então, assim, é uma equipe muito forte. O Fluminense também não vai ter vida fácil, assim como o Palmeiras não. Mas, ao mesmo tempo em que a gente está falando de elencos muito fortes, a gente também tem do outro lado coletivos fortes e elencos com nomes de peso nos times brasileiros. A gente está falando de um Fluminense que tem um Thiago Silva, que é um dos maiores e melhores zagueiros dos últimos anos do futebol mundial, né? Não é só do brasileiro. E se a gente olhar para o Palmeiras, a gente vê um Abel Ferreira, por exemplo, multicampeão como técnico da equipe e que estabeleceu um domínio junto de Flamengo, junto de Botafogo agora e do próprio Fluminense, que também ganhou a Libertadores, na América do Sul. Serão jogos difíceis, os times brasileiros não vão ter vida fácil, nenhum dos dois. Se eu tivesse que te falar quem vai ter talvez mais dificuldade, eu acho que o estilo de jogo do Al Hilal pode cansar mais o Fluminense. Então, eu acho que talvez o Fluminense tenha um pouquinho mais de trabalho. Mas, olha, eu vou te dizer que é bem parelho. E a vida do Palmeiras contra o Chelsea também não vai ser tranquila.